Antes de mais nada, parabéns pelo trabalho que você desenvolve à frente do Botafogo. Tem gente que acha que não pode dar parabéns, né? A gente tem que parabenizar quem está trabalhando direitinho. E eu me lembro que quando o Engenhão foi inaugurado, eu fiz uma matéria com o Montenegro e ele revelou que existia, ou existe ainda, uma sala que o cara toma conta das chaves. Eram 430 chaves quando o Engenhão foi inaugurado. E agora o Engenhão, ele é o Maracanã nosso, que o Maracanã está fechado para a Copa do Mundo. Eu queria que o senhor falasse sobre essa parceria com o Flamengo e Fluminense e o entorno do Engenhão. O que o senhor tem desenvolvido com o prefeito Eduardo Paes? São situações diferentes, né? Então, quando nós assumimos o estádio, nós assumimos o estádio com algumas questões da manutenção e das contas públicas que nós precisávamos resolver. Resolvemos, 4 meses depois, fomos ao prefeito e mostramos para ele de que forma que nós resolvemos. Então, hoje o Botafogo tem 4 empresas de manutenção com contrato em que mensalmente eles mandam uma carta dizendo que estão recebendo e estão fazendo o serviço que foi prometido. As contas públicas estão pagas e o Botafogo, obviamente, então, hoje está acertado em termos da concessão, que em algum momento se aventou também a possibilidade do Botafogo perder a concessão porque não pagava o aluguel para a prefeitura. Eu costumo comparar o aluguel do Engenhão a uma situação de um aluguel, por exemplo, em Ipanema, num apartamento de 4 quartos, onde você paga R$500 de aluguel. Você vai dizer, puxa, baratíssimo, é verdade. Só que o condomínio são 15 paus por mês. E o IPTU? Então, essa a situação do Estádio Olímpico João Avelange, do Estádio Rio. Ele tem um aluguel que é brincadeira, que é irrisório, é simbólico. Agora, nós tiramos das costas da prefeitura uma manutenção que ronda hoje a casa dos R$450 mil por mês e que a gente está fazendo de tudo para diminuir. Quando essa diretoria assumiu, ela estava na casa de aproximadamente R$700 mil por mês. Então, para você fazer isso... É uma diminuição considerável. Considerável. Agora, para você fazer isso, você tem que saber administrar. E como o Elton falou, 450 e tantas chaves, é para uma cidade. O sistema de ar refrigerado do Estádio Olímpico João Avelange é sistema de ar refrigerado de shopping center. Em teoria, ele tem que ficar trabalhando ligado 24 horas por dia. São 4, 5 máquinas para refrigerar a água que chega nos dutos para poder fazer o sistema de refrigeração funcionar. É um negócio mega. Ele é bonito por dentro, por fora, por todo lugar que você vai, o estádio realmente é bonito. Só que o Botafogo falou o seguinte, espera aí, qual é o nosso negócio? O nosso negócio é futebol, tá certo? Tá certo. A gente entende de futebol, ou pelo menos acha que entende de futebol. Né? Em alguns momentos a torcida acha que a gente nem de futebol entende, dá pancada, enfim, mas a gente entende de futebol. A gente não entende de administrar e de comercializar um estádio como aquele. Então o que nós fizemos? Nós trouxemos uma empresa que tinha expertise nessa área de administração de shopping center, porque no Brasil, isso é uma coisa importante dizer, não tem empresa com expertise de administração de arenas multiuso, como por exemplo é o Engenhão. Não existe. A gente foi para o mercado procurar isso. Isso é interessante porque a gente vai ter a Copa do Mundo de 2014 com 12 estádios de 12 cidades novos, né, reformados e novos para administrar. E esse é um mercado excelente. Porque qual é o grande desafio? Que, aliás, até vai ser tema da minha monografia do curso de MBA de gestão que eu estou fazendo, que é justamente sobre isso. O grande desafio é como manter essas arenas autossustentáveis depois da Copa. Até a Copa é uma maravilha, né? Tem dinheiro público lá, ou privado, e depois, que é o desafio do Botafogo. Hoje, o Botafogo tem, com o Estádio Olímpico João Avelange, a conta zero. Ou seja, nós temos 30 espetáculos por ano, que são os jogos do Botafogo, e com esses espetáculos o Botafogo paga essa conta. O que nós temos que tirar agora? Receitas novas desse estádio, que é o que nós vamos fazer. E aí entra essa questão. Nós trouxemos uma empresa, que é a Pepira, que nos ajuda na comercialização dos espaços do estádio. Por exemplo, hoje você tem dentro do estádio 8 empresas de alimentação trabalhando no que a gente chama de
mix de alimentação do estádio. Então você tem uma empresa de burger, você tem uma empresa de sorvete, você tem uma empresa de cafezinho e de pão de queijo, você tem uma empresa de pipoca, você tem uma empresa de espetinho, você tem uma empresa de pastel, tem uma empresa de pizza, estou esquecendo a última aqui que ainda não veio à cabeça, mas você tem 8 empresas trabalhando lá dentro e oferecendo ao cliente que vai usar o teu estádio no espetáculo, seja ele futebol ou outros, que nós vamos começar a ter outros espetáculos usando efetivamente como uma arena multiuso. Para isso, o que a gente quer? Dar vida a esse estádio. Hoje já tem lá a Vale do Rio Doce fazendo um projeto que é o Vale Ouro. São 600 crianças de manhã e de tarde fazendo um projeto de esporte e educação da Vale do Rio Doce dentro do Estádio Olímpico João Avelange. Crianças do entorno, obrigatoriamente do entorno. Tá? Da área do engenho de da dentro, área do engenho meia, de dentro, exatamente. Exatamente. Eles fizeram uma seleção de 3.000 crianças, né? E tinha mais crianças querendo participar do processo seletivo. Dessas 3.600 hoje participam do projeto. Então a gente está dando vida. Porque vida já é receita. E essa é a receita nova que a gente precisa. O Marcos Peixoto pergunta ao senhor como vai ficar a manutenção do gramado do Engenhão com esse aumento do número de jogos. O Fluminense jogando lá, o Flamengo assinando convênio com o Botafogo, cerca de 100 jogos previstos para o ano que vem no Engenhão. Como vai ficar a situação do gramado? Boa pergunta. No ano passado, quando nós vislumbramos a questão do fechamento do Maracanã, eu me reuni com o presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro, Rubens Lopes, e disse a ele: presidente, nós precisamos trocar efetivamente o gramado, porque ele não vai aguentar o número de jogos que nós vamos ter a partir de 2010, quando o Maracanã fechar. Na ocasião, eu pedi ajuda até dos outros clubes para fazer essa troca, porque eram 240, 260 mil reais. Todos eles falaram: não, só quando o Maracanã fechar. Eu falei: então tá bom. O Botafogo arcou com essa troca. Então tiramos todo o gramado antigo e colocamos um outro gramado com uma grama que, segundo a empresa que hoje faz a manutenção do nosso estádio, que é a mesma que faz no Maracanã, é a grama mais resistente que nós temos hoje para colocar em termos de gramado de futebol. E começou o Campeonato Carioca na segunda quinzena de janeiro. Obviamente que não deu tempo, e no início do ano, todos os senhores lembram, e o torcedor obviamente também vai lembrar, que visualmente o gramado estava muito feio. Nós tínhamos falhas terríveis, todo mundo criticou muito, e nós dissemos naquela época que era um problema de estética, que nivelado o gramado estava, tanto é que nós não tivemos nenhum caso de torção de jogador, de atleta algum que tenha jogado no Engenhão, desde o início do ano até hoje. As lesões que aconteceram lá foram musculares, nenhuma por entorse. Ou seja, o nivelamento do gramado está muito bom. E no período de paralisação da Copa, foi feito um outro tratamento, que é a colocação de areia mais adubo. É essa areia que todo mundo brinca: o presidente veio da praia, ele quer lembrar os tempos de futebol de praia, enche o Engenhão de areia para matar todo mundo. Tem isso, até isso eu ouço, enfim. Mas o técnico tem nos dito o seguinte: presidente, tenha calma. O gramado suporta 3 a 4 jogos por semana, desde que o senhor não utilize durante a semana para treinos da equipe principal. E mais do que isso, com o entendimento da parceria, e até voltando à pergunta que o Wellington tinha me feito no outro quadro, é uma parceria comercial. Comercialmente falando, é interessante para o Fluminense jogar lá, é interessante para o Flamengo jogar lá. E comercialmente falando, é excelente para o Botafogo que esses dois clubes joguem lá as suas partidas. Tá certo? Então as pessoas falam, eu vi declarações e alguns torcedores escrevendo para nosso serviço de ouvidoria: o Botafogo vai cobrar um valor de aluguel simbólico. É uma parceria comercial. Nós estamos entendendo aquilo como negócio. E como negócio é interessante para Flamengo e Fluminense jogarem lá. Por que que é? Porque o Botafogo oferece a esses clubes uma condição comercial que hoje eles não têm no Maracanã. Eu pergunto para qualquer dirigente do Flamengo: hoje, se vocês quiserem colocar uma propaganda no telão do Maracanã, do seu patrocinador, você pode? Não, não pode. No Estádio Olímpico João Avelange pode.
Ah, mas pode que o Botafogo é bonzinho? Não. Pode que é interessante comercialmente para Flamengo e Fluminense e é muito interessante para o Botafogo. É por isso que pode, porque é negócio.